Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus para você que é de dentro, de fora, da porteira. Nos assuntos em destaque no programa de hoje, olha só, um assunto que a gente vem discutindo muito nos últimos programas por aqui, que é a armazenagem de grãos, que dificulta a venda, dificulta também a paridade, né, de preços dos produtores rurais em relação a outros, né? Porque afinal de contas, quando você tem aí um silo na sua propriedade, você pode diminuir o preço do frete, porque você não precisa sair com um caminhão da tua propriedade até a cidade onde tem uma trading que vai comprar o soja, que pode comprar o soja por um menor preço. Então, a armazenagem, o silo, ele dentro da propriedade, ele tem muitas vantagens, pelo menos é o que diz muitos produtores rurais, especialistas no assunto. Então, a gente vai voltar a debater isso, já que o BNDES vem com investimento aí de 2,6 bilhões nesse ano, e segundo as informações, é o maior investimento em armazenagem desde 2013. Vamos falar sobre isso e mais um pouco. Hoje a gente também fala de Carrefour, gente. Você de casa, tá lembrado? Carrefour, há pouco tempo atrás, criticou o Brasil, vamos boicotar a carne brasileira, porque afinal de contas eles produzem carne aonde vai contra os nossos princípios. Sabe por quê? Porque eles desmataram depois do período que a gente não quer que eles desmatem. Por mais que o Brasil tenha desmatado dentro das regras brasileiras, mas nós não queremos, então a carne deles para nós não serve. Pois é, agora o Carrefour ele vira réu por conta de uma das suas lojas que fica lá na cidade de Santos e que despejou óleo diesel, né? Foi um vazamento, na verdade, de óleo diesel por parte dessa loja lá em Santos. E aí o Ministério Público ofereceu uma denúncia, agora eles viraram réus e tem muita informação em torno desse assunto que vai mostrar como que essa chave vai virar do Carrefour. Eles tentaram esconder o ocorrido. Olha só, olha que grave isso. Esconder um crime ambiental no Brasil eles querem, mas eles querem mostrar tudo que, segundo eles, o Brasil tem de errado. E aí, Carrefour? Cadê a moralidade de vocês nesse momento, hein? Nós vamos falar também no programa de hoje, meus amigos e minhas amigas, sobre a China, tá? Nós vamos falar sobre China, já que um jornal, o Wall Street Journal, ele acusou a China de maquiar dados econômicos. Isso é uma novidade para alguém ou não? Economistas, eles veem uma discrepância entre indicadores do governo e estimativas privadas. E aí? Vamos perguntar já para minha amiga Daiane, que participa comigo hoje por aqui. Daiane, você já viu que hoje tem assunto, tem, como diz o ditado, né? Tem pano para manga hoje por aqui. O programa tá que tá. Seja bem-vinda. Para você é novidade esse negócio de China aí, maquiar a informação? Jassan, muito interessante, né? Muitos aspectos aí que você trouxe. Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite a vocês também. E eu gostei dessas informações de hoje, estou até muito entusiasmada em falar sobre esses temas. Para mim não é novidade esse tipo de situação, até porque são dados que estavam, nossa, enquanto todo mundo estava pedalando para conseguir um pouco, eles em meio à crise diferença tão discrepante, né? Então, a gente olhou os dados assim, eu falei, opa, mas parece que tem algo meio suspeito, né? Deram uma maquiadinha aí nesse resultado. E agora também a gente não sabe até que ponto que essa discrepância é real ou não, porque, afinal de contas, quem está falando que os dados não estão corretos é um jornal americano, né? E hoje em dia a gente tem que ver muito bem de quem são as fontes, né? Se essas fontes também tem um interesse ou não. Bom, hoje então temos muito pano para manga, você deu uma leve comentada e eu vou deixar para ouvir seus comentários também sobre o Carrefour, que eu tenho certeza que você tem muito a falar daqui a pouco. Primeiro a gente vai discutir outros assuntos e eu vou fazer o convite para os nossos amigos telespectadores. Vamos debater o agronegócio?
Bom, vamos começar com um assunto morno, um assunto legal, um assunto interessante para os produtores, né, Daiane? Para que a gente possa respirar um pouquinho e o nosso amigo telespectador também vá colocando as informações, encaixando as informações na cabeça. Primeiro vamos começar com coisa boa, a semeadura da soja e o vazio da soja já tem datas definidas, né? Foi uma portaria, né, que estipula essas datas, né, e levou em consideração condições climáticas, entre outros fatores também para a produção dessa safra da soja 25-26. Então, portanto, já temos datas que foram publicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Que divulgaram ontem, segunda-feira, essas informações. E aí, Daiane, segundo o Ministério, as medidas elas buscam combater a ferrugem asiática. Ferrugem asiática. Hoje eu mexi aqui, enfim. Considerada uma das doenças mais severas que incidem na cultura da soja e pode ocorrer em qualquer estágio fenológico. Olha só, nas diversas regiões geográficas onde a praga já foi relatada em níveis epidêmicos, os danos variam de 10% a 90%. Daiane, essa é uma medida que, por mais que deixe aí o produtor um tempo sem colocar a soja ali no seu terreno, mas ela é válida. Como que o produtor rural, ele vê essa medida? Ele vê com bons olhos também? Jussan, muito interessante a sua pergunta. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre o vazio sanitário, para o telespectador também entender um pouco do que é esse vazio sanitário, o que é o período de semeadura. Essa medida, ela foi tomada lá atrás, já tem mais de 10 anos que ela foi implementada, porque houve um período em que teve surto de ferrugem asiática, que é uma espécie de um fungo que causa uma doença na soja e também traz inúmeros prejuízos, né? Como você mencionou, de 10% a 90%. Então, naquela época, Jussan, não se tinham produtos, né, eficazes no combate à ferrugem asiática. Então, foi implementado esse período de vazio sanitário e o período de semeadura. Então, todos os anos, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele publica uma portaria de quando que vai ser o vazio sanitário daquele estado e de quando que vai ser o período de semeadura. Ou seja, o que é o vazio sanitário? Aqui nós estamos falando da soja, da cultura da soja. Não estou falando do algodão, que também acredito que tem um específico, mas hoje nós estamos falando da soja. Vazio sanitário é um período de 90 dias em que não podem ter plantas de soja vivas. Então, não pode ter nenhum tipo de planta na lavoura, nada, nem sem colher, acolher, não pode. E o período de semeadura é a partir de quando que aquele produtor pode começar a plantar. Ou seja, ele só pode plantar depois de um determinado período que é liberado em portaria anualmente pelo MAPA. Então, o produtor não pode ficar plantando soja o ano inteiro ou ficar com, por exemplo, terminou de colher, sobrou alguma soja ou caiu semente de soja, ele tem que dar um jeito de retirar aquilo lá, senão ele pode ter até problema, inclusive com ideia, levar multa, notificações. Então, ele não pode ter nenhuma planta de soja nesse período de 90 dias, viva. E daí, quando que ele vai poder começar a plantar? Daí o MAPA, todos os anos, que é o Ministério da Agricultura, vai estipular quando que naquele estado eles vão poder começar a plantar. Aí tem dois fatores que são diferentes. O vazio sanitário, ele visa o combate à ferrugem asiática. Nós já até falamos uma vez aqui, e teve uma entrevista que o Dirceu Desenho, ele até trouxe uma informação de que o vazio sanitário ele já foi muito importante. Num período lá atrás, em que não se tinha nada que combatesse a ferrugem asiática de forma adequada. Hoje em dia, já existem produtos, né, que são muito eficazes e são capazes de combater a ferrugem, ponto. Mas continuou-se implementando o vazio sanitário. É uma medida que ainda está sendo discutida, né, se retiram, se diminui ou não, mas por enquanto ela se mantém.
e é uma medida que todo mundo precisa respeitar. Todo produtor de soja precisa respeitar o vazio sanitário, deixar 100 plantas de soja viva na sua lavoura pelo período de 90 dias. Agora nós vamos falar da semeadura. A semeadura ela só pode a partir de um período. E todos os anos a gente tem que observar a partir de quando que é possível a semeadura ser realizada. Claro que a gente tem que analisar não só o período de possibilidade, né? Mas também o período de chuva, senão não vai adiantar nada plantar. E por que o período da semeadura é importante? Segundo as alegações do mapa, o período da semeadura ela é importante para diminuir a quantidade de herbicidas que são pulverizados, né? Então, eles têm essa finalidade. Essa discussão, eu não sei dizer, eu teria que falar com um agrônomo, alguém mais técnico, para dizer se ela é eficaz ou não. Porém, ela já foi muito eficaz, principalmente há 10 anos atrás, né, que não se tinham produtos que fossem eficientes nesse controle. Agora, a gente já tem de todos os estados nessa portaria falando quais são o período de vazio sanitário, que não pode ter as plantas vivas, e qual que é o período de semeadura, que é a partir dali que pode ser plantado. E também é interessante saber, Jossan, que o período de semeadura, ele não fica em aberto. Ele é um período que é fechado. Eu posso plantar, começar a plantar em setembro e parar de plantar soja em janeiro. Então, tem um período que pode iniciar e um período máximo também que a gente pode plantar. Então, existem aí critérios e períodos específicos que podem ser realizado o plantio para depois poder se adequar ao vazio sanitário também, né? A gente tem até uma lista interessante, até que foi a publicação da portaria, que são quais os períodos que podem ser plantados e o vazio sanitário também, qual que é o período. Aí eu vou pedir para o Paulo colocar, olha só, são 2 períodos. O da esquerda, que nós vemos ali na tela, é o vazio sanitário, que é o período em que não se pode plantar. Não pode ter plantas vivas de soja, né? A exemplo ali do primeiro, o primeiro ali está falando do estado do Acre. O Acre tem que ficar sem plantas vivas de soja de 22 de junho a 20 de setembro de 2025. E o período que é o calendário de semeadura, quando que ele pode plantar? De 21 de setembro a 8 de janeiro. Você vê que interessante, né, Jossan? Que o mapa faz uma portaria de acordo com o clima, de acordo com a necessidade de cada estado. Porque, vejamos, aqui no estado de Mato Grosso já diferencia as datas. Eu vou até olhar aqui. No Mato Grosso está ali embaixo, do lado esquerdo. Isso Isso de mesmo. 8 de junho a 6 de setembro, o período do vazio, né? E o período do calendário e o calendário de semeadura, no caso para Mato Grosso, de 7 de setembro a 7 de janeiro. Só que daí entra o que você falou, né? Não pode ter nenhuma planta viva, né? No caso, eu tenho até o prazo máximo de 7 de janeiro para plantar. Mas até 8 de junho não pode também ter nenhuma planta lá em cima. Até esse período não pode ter plantas vivas. Vazio sanitário não pode ter planta de soja viva na lavoura e em qualquer lugar. E a gente, não sei se você já reparou, Jossan, às vezes em algumas lavouras, você vê ali nas beiradas das estradas, fora do período ali uma grão de soja, né, que cai às vezes, aí nasce fora de época. E isso não pode acontecer. Isso é o vazio sanitário. O vazio sanitário é que não pode ter plantas de soja viva. E depois, o período de semeadura, que é o período aqui no estado de Mato Grosso, começa ali em 7 de setembro. E veja só, olha outras, lá no Ceará, por exemplo, olha o período de semeadura, que interessante. É dia 1º de fevereiro. Então, eles têm que ter todo um cuidado, né? E a gente tem uma questão de climas diferentes. Períodos chuvosos não são iguais em todos os estados.
Tem estado, eu vou dar um exemplo, o estado do Amapá. Olha lá que interessante. Olha, eles têm um calendário também parecido e tem o Ceará que vai começar a plantar lá em fevereiro, desculpa. Então, se a gente olhar ali as diversidades no nosso estado, é possível plantar no Mato Grosso depois de plantar em outro estado, né? Em épocas diferentes. Um modelo de negócio. É um modelo de negócio que gira, né? Só que o nosso estado é um pouco grande, né? Teria que ver a logística disso, mas é algo viável, Jussan. Interessante, tem Pará, tem muitos produtores do estado de Mato Grosso também e que vão para o Pará, ou que tem, né, terras no Pará também, o que nos leva para a segunda página, Paulo, por favor. Nós temos lá Pará. O Pará, por exemplo, e o Maranhão estão divididos em regiões, Paraná também, Piauí. Olha lá, nós temos regiões 1, 2 e 3 e cada uma tem um período diferente. Isso está baseado no clima, Daiane? Sim, no clima e nos períodos de chuva, principalmente, né? Porque as culturas da soja, ela precisa de de um período de estabilidade de chuvas, né? Depois que você planta, precisa ter chuvas ali. Então, é baseado nisso, né? E os estados, eles não têm o mesmo fenômeno mato-grossense. Então, a gente vai vendo que o mapa vai se adaptando conforme a época das chuvas, né, em cada estado. Então fica aí, produtor rural, fique atento, né? A gente não vai falar de cada um específico, mas todos apareceram por aí. Caso você queira consultar, dá para entrar no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou se olhar por aqui também, a gente já tem aí, portanto, todas as informações do período de semeadura e de vazio para a soja. Então, vamos ficar atento, como a gente já falou, perdas que podem chegar de 10% a 90% no caso de uma epidemia. Então, muita atenção e vale a pena esse cuidado, apesar de que nós temos aí. Mas só que daí, Daiane, entra um outro negócio também, né? Mas enfim, seria um debate para acho que a gente poderia gerar um debate para outro programa. Porque daí, se a gente usar mais herbicida para isso, às vezes é melhor garantir que nós tenhamos aí um período sem a ferrugem. O que você acha? Com relação ao período de semeadura, eu falei que o discurso, né, seria com relação à quantidade de herbicidas, mas não é fungicidas, eu me equivoquei. Esse período de semeadura, a justificativa é para diminuir a quantidade de aplicações de fungicidas. Então eu me equivoquei, me Se trata de um fungo, mas né? se trata de um fungo. Inclusive, a ferrugem asiática também é um fungo. Ela é um tipo de fungo. Eu só não lembro o nome do fungo, porque é um nome que não é muito comum, mas ela é um fungo também. E também não precisamos dela, né? Porque a gente não trata ela diariamente. Eu também vi o nome dela por aqui também e passei batida, que é o fungo Phacopsora pachirizi, não sei se eu falei certo. Então, ferrugem asiática. O trava-língua tá bom demais aqui para mim hoje. Mas está valendo, fungicida, herbicida, né? Fizemos a correção aí, portanto, você fez do fungicida, mas enfim, eu acho que o nosso telespectador ele entendeu, né? Porque se trata de algo para combater o que você tem ali na planta, que pode causar os prejuízos, e né, a gente não está falando só de prejuízo financeiro, a gente está falando de perdas que podem representar perdas para a alimentação mundial. Daiane, a gente está chegando num período de fim da colheita, né? Muitos dos estados já terminaram de colher, Mato Grosso, que é o maior produtor aí, né? Já finalizou sua colheita. E aí acontece a queda do número de fretes. E isso gera uma tendência na queda no preço também, né? Porque quando o negócio está assim, ó, pipocando, quando tem o tempo todo, o frete ele acaba ficando mais caro. E agora é uma tendência o preço ele diminuir, porque a notícia agora é a seguinte,
que os preços do frete estão iniciando essa tendência de queda. Essa, de fato, é uma tendência com o final da colheita da safra da soja? José, é uma tendência aqui no estado de Mato Grosso, porque se a gente fosse fazer uma comparação com algo até que o seu Bianco já trouxe muitas vezes aqui, oferta e demanda, né? Existe uma oferta muito grande, né, de transporte, de frete, e a gente tem uma oferta, não, uma demanda. E a oferta não é tão grande, né, porque a gente tem uma safra recorde cada ano aqui no estado de Mato Grosso. Entrando em detalhes, nós somos quem mais produz no Brasil. O estado de Mato Grosso é quem mais produz no Brasil. Equivalente a 30% do Brasil todo é produzido aqui no estado de Mato Grosso. Então, imagine só esse número. A gente não tem uma quantidade de caminhões suficiente e muito menos armazéns suficientes. Então, isso acaba elevando a quantidade de fretes. Então, com certeza, a demanda é muito alta nessa época de safra. Agora, nós já finalizamos a nossa safra no estado de Mato Grosso e temos aí um valor reduzido dos fretes. Mas isso é em decorrência dessa quantidade que reduziu, né? Agora, o que nós podemos esperar, o que o pessoal dos fretes pode esperar, é uma demanda aquecida novamente para o milho, né? Que já está aí. Então, não precisem se preocupar tanto que logo estado de Mato Grosso já dá uma normalizada, já aumenta, já dá uma aquecida, né, com relação aos fretes. Outra coisa também que a gente também tem que ver, em outros estados que não dependem só da safra, né, que a maior demanda não é só a safra de soja, de milho, esses valores se mantêm muitas vezes, né? Esses outros estados, eles também têm algumas colheitas sazonais ou uma demanda grande sempre, então elas não são tão prejudicadas. Aqui a gente sabe que é assim, né? Eu falo que o período da colheita do estado de Mato Grosso não é só para o produtor, é para quem faz frete, é para as empresas no geral, porque é quando a movimentação é muito maior, né? Tanto econômica quanto de demandas, né, que são necessárias. Daiane, você trouxe uma informação que para mim era muito curiosa, eu nunca tinha me atentado a isso, né? Vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, é um estado que tem indústria muito bem desenvolvida, então ele precisa de frete o tempo todo. E o estado de Mato Grosso, se não for por conta o que a gente está falando aí no caso da safra, da soja, na safra do milho, período de safra, não teria necessidade desses fretes, então é algo sazonal mesmo. Então o que eu queria te perguntar, caso você tenha essa informação, que vai ser algo muito específico se você tiver, e se não tiver também não tem problema nenhum, qual que seria o perfil? Você sabe qual que é o perfil desse pessoal do frete? O que esse pessoal faz? Enquanto ele está, beleza, eu tenho um caminhão, ou eu trabalho para outras pessoas. Qual que é o perfil desse trabalhador? Se a maioria dos produtores, eles têm os caminhões, eles precisam de motoristas, ou são motoristas que têm os seus próprios caminhões, e aí durante o ano ele tem uma outra atividade, e no período de safra ele dedica o seu tempo para isso. Você sabe dizer essa informação? Jason, uma pergunta interessante. E ela é muito direcionada a depender do perfil daquele produtor rural, né? Se é um produtor que às vezes ele tem o seu armazém, ele não precisa ter tantos caminhões, né? Porque ele já tem ali um lugar onde escoar ou dar uma segurada ali na produção dele. Mas mesmo assim, ele vai precisar provavelmente ou de frete ou de caminhão. Por quê? Ele vai buscar o seu calcário, provavelmente o seu gesso, ou ele pode comprar também posto na fazenda, então ele precisa fazer contas. Mas o mais importante de ter um caminhão é para aqueles produtores que não têm o seu armazém. Então ele precisa ter pelo menos os caminhões ali para segurar a barra, como eu diria.
porque muitas vezes nessa época de safra, a gente não consegue caminhão de última hora disponível, né? Ou faltam caminhões, ou pode acontecer qualquer coisa, porque caminhão é um veículo, então ele está sujeito a manutenção, a quebrar nas estradas, ou ficar parado em armazéns, né? Então, para a colheita não precisar parar, ele precisa ter caminhões. Esses caminhões na propriedade, ele pode ser usado para outras finalidades também, né? Olha só, ele pode transportar os grãos da safra e depois também trazer o calcário ou outros produtos e também pode ser colocado à disposição de um frete, né? Nessa época, a gente tem um frete mais direcionado a insumos, por exemplo, com os fertilizantes. Então, a gente vê que agora o frete que movimenta mais o estado de Mato Grosso são adubo, né? Esse tipo de coisa que agora já está vindo para o plantio da safra de soja agora 2025-2026. Mas não se compara, né, Jassan, com a quantidade que é para o escoamento de grãos. Então, realmente, as demandas estão um pouco mais baixas nesse período. Isso nos leva até, Daiane, para o nosso terceiro assunto de hoje, né? Que você mencionou, inclusive, que se o produtor ele tem o seu silo, a armazenagem dentro da propriedade, o frete é menor, mas ele não vai ficar livre desse frete, ele precisa do frete. E isso nos leva ao nosso terceiro assunto, né? Que está ligado com o investimento do BNDES, que, segundo as informações, é de 2,6 bilhões de reais em investimento em armazéns, segundo informações também o maior investimento desde 2013. Vamos trazer dados melhores e analisar a importância da armazenagem também para a precificação dessas commodities, mas no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa, porque precisamos respirar, daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar sobre isso e hoje ainda a gente fala sobre Carrefour. Estou curioso para ouvir sua opinião sobre o Carrefour, Daiane. Respira fundo, o intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate desta terça-feira está de volta e a gente continua falando sobre precificação, por que não, né? A gente fala agora sobre investimento em armazenagem para essa safra que chega aí. Na verdade, são armazenagens futuras, né? E a gente está falando aí de investimento por parte do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para armazenagem. E a gente está falando de armazenagem nos mais diversos ramos agropecuários aí no país, viu? É investimento de 2 bilhões e 600 milhões para essa safra e são os maiores investimentos desde a série histórica de 2013. Para conversar sobre esse assunto, convido de volta por aqui minha amiga Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio. Daiane, a gente está falando aí daquele programa que eu lembro até que nós já recebemos em outra oportunidade aqui também, ele que já fez parte do Ministério da Agricultura, o Jonatas Puccherio, e que falou também sobre o trabalho do Ministério da Agricultura em trazer incentivos para o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, que é o PCA, e o valor agora que a gente fala aí, já aprovado entre julho de 2004 e março de 2025, supera em 32% os investimentos feitos na safra anterior. Quando a gente compara com a safra antes ainda, lá 2022, 2023, o investimento, o aumento, né, é de 287% de aumento nesses incentivos, né, nesses valores aí. Mas vamos lembrar também que não são valores dados, né, Daiane? A gente está falando de linhas de financiamento, o produtor é aquela história que você sempre fala por aqui. O produtor ele vai pagar e vai pagar com juros. Mas, enfim, são facilidades e a armazenagem, ela traz muitas e muitas e muitas vantagens para o produtor rural, não é mesmo? Com certeza, Jassan. A gente até
trouxe dados aqui falando antes do frete, né? Então, uma necessidade principal para o produtor, ele ter o domínio sobre o produto dele, né? Porque hoje em dia, quem mais que tem armazém no nosso estado ou no Brasil são as tradings. Então, o produtor muitas vezes leva esse produto lá quando ele não tem um armazém próprio e fica refém de preços que são muito discrepantes, muitas vezes, do mercado. Existe uma valorização, às vezes, no mercado, e o produto que está lá armazenado em balcão, que é o do produtor, né, que colocou lá, depositou no armazém dessa trade, ele vale muitas vezes até R$ 50 de diferença, Jossan. Pasmem vocês em saber que teve anos na saca, por saca. Teve anos que a saca da soja chegou a R$ 160 e as trades ofereciam R$ 110 balcão ali para os produtores. E eles não tinham como transferir nem vender para outra empresa. Então eles acabam ficando refém ali daquela empresa em que aquele produto foi depositado, por não ter o seu armazém próprio, ou por muitas vezes não conseguir pagar uma armazenagem particular, que também é muito cara. E acontecem inúmeros fatores, né? Inúmeros problemas ali em você não ter um armazém próprio. Primeiro, você tem que vender no momento que tem muita demanda, né? Muita oferta no mercado. A gente tem muita demanda de soja, muita venda de soja, todo mundo está colhendo e já está vendendo, muitas vezes, né? Então, os preços estão mais baixos. Outra situação, você vai precisar de mais caminhão para escoar a sua produção. E, às vezes, acontece desses caminhões ficarem em filas, ficarem atrasando ali para conseguir escoar, para voltar o caminhão e buscar mais. Porque, enquanto isso, enquanto os caminhões estão nas filas, as máquinas estão lá colhendo. E colhendo apressadamente, né? Então, se o caminhão não volta, eu fico com a minha máquina parada muitas vezes. E a gente sabe que um dia de sol é um dia muito precioso para o produtor rural. Nem sempre a gente tem sol. A gente viu esse ano que tivemos um período de muita chuva na época da colheita e era aquele desespero, né, para conseguir tirar o mais rápido possível a produção da lavoura. E quando todo mundo colhe junto, né, quando dá esse tipo de fenômeno que chove mais, todo mundo colhe junto, as empresas enchem, viram aquelas filas enormes, né? E o produtor, ou ele tem que ter muito caminhão, ou ele tem que conseguir muito frete. E também, às vezes, as estradas não ajudam nesse período, né? Um período pós-chuva, muitas vezes as estradas estão ruins. Então, a necessidade do produtor rural ter o seu armazém é uma questão de autonomia também. Ele poder vender em outra época, ele poder colher, só despejar ali o grão dele, correr, voltar a colher novamente, né? Então, é um ciclo que acontece, que roda quando existe o armazém. Ele não depende tanto de frete, tanto de caminhões, né? Claro que ele vai fazer depois o escoamento dos grãos, mas no momento da safra é um momento que ele pode escolher as oportunidades de negócio, melhores oportunidades, fazer melhores negócios. Ele pode deixar a soja dele até o outro ano, fazendo contas, claro, né? Ele tem que fazer conta de quanto que vai custar o armazém dele. Mas normalmente, José, as contas que são feitas sempre fecham com o valor do armazém. É viável ter um armazém. Por quê? Porque quando você entrega, além dessa questão que eu falei, né, dos valores serem diferentes do mercado, tem que vender numa época que normalmente é mais baixo o valor. A outra situação é que existem muitos descontos, né? Descontos de umidade, descontos de padronização. Cada probleminha ali que o armazém encontrar, se está mais úmido do que o permitido, que é até 14%, é um desconto. Se está com avarias, aí mais um desconto. Se está com sujeiras ali no meio, né? Com esverdeados, tudo é desconto. Então, muitas vezes, grande parte dessa produção fica nos armazéns em desconto. Então, se o produtor faz todas essas contas, sempre é viável. Tem gente que fala que uma média de 3 a 4 anos um armazém se paga.
E o que acontece é que esses recursos, eles não estavam vindo, né? Poucos recursos, nesses últimos 10 anos, a gente não tem visto quase recurso. E o que aconteceu também, um fenômeno que a gente pode pontuar, esse ano a gente teve um aumento nos investimentos do BNDES para armazéns. Só que o valor dos armazéns, ele não é o mesmo de 2013, né? Ele mais do que dobrou o valor para você construir um armazém. Os materiais, a matéria-prima dos armazéns estão cada vez mais caros, mão de obra, combustível, né? Então esse valor não é suficiente, ele precisa ser ajustado e atualizado. Porque quando a gente fala numa safra do estado de Mato Grosso, que colhe entre soja e milho mais de 90 milhões de toneladas, então a gente tem que ter muito mais armazém. Hoje, estima-se que mais de 40% de falta de armazém, quase 50% da nossa produção não tem onde ser armazenada. E esse aumento, né, de produtividade, de produção a cada ano, não tem sido equalizada com o aumento dos armazéns. A gente teve um aumento significativo da produção desde de 10 anos atrás, né? Subiu muito e, em comparação, os armazéns não estão acompanhando essa conta. E é necessário, e até aos olhos, né, governamentais que estão aos olhos disso para trazer esses financiamentos, é que o gargalo ele tem um limite, né? Um limite de escoação, nós temos um limite de fretes, a gente tem um limite de estradas, a gente é limitado com esses fatores de escoamento de grãos. E quando a gente não tem o armazém, a gente está chegando num ponto que vai ficar inviável, né? Fala-se que em 2034 a projeção é de aumentarmos em 177%. Então, imagine só a quantidade de armazéns que ainda são necessários para não ter um blackout, né? Não finalizar, não ter um problema caótico com relação à armazenagem e a escoamento dos grãos aqui do estado. Em relação a esse caos aí que você está falando, do escoamento, a gente recebeu também recentemente por aqui o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Luiz Pedro Bia, que trouxe dados falando sobre a armazenagem, o problema da sobrecarga nas rodovias, o problema dos acidentes que podem acontecer, a segurança econômica que a armazenagem traz para o produtor rural, já que ele pode escolher o momento, que é o que você estava falando, o momento que ele vai vender o grão dele, aumentando o valor do frete, quando a gente se trata do frete, você falou, ou ele tem vários caminhões, o que vai fazer aumentar o custo e faz com que ele perda a competitividade, porque a soja vai ter que custar o mesmo preço. Como que alguém vai querer pagar tanto e o outro pela mesma soja vai querer pagar diferente? Não vai querer pagar. O preço é o mesmo, você tendo gasto mais ou tendo gasto menos. Então, como você disse, 2 a 3 anos para o silo se pagar. Imagina, você paga ele aí e em 2, 3 anos ele está te dando lucro. Então, você aumenta a competitividade no setor, você tem muitos benefícios. E existe, eu acho que até um programa, né, que eu acho que é da ProSoja, o Armazém para Todos, né, que busca fazer estudo para entender a viabilidade de um projeto de armazenagem para sua propriedade rural e assim vai. Então, eu acho que vai de busca de informações, mas é só vantagens, e eu gostei muito da tua comparação também, porque eu não sei muito dos preços de tudo que precisa para se construir um silo, mas eu sei porque recentemente eu construí minha casa e o preço do ferro, do início da obra para o final da obra mudou. Então você imagina, né? Tudo mudou o preço, então faz sentido. Os investimentos subiram, mas o preço das coisas também subiu. José, eu tinha comentado que era de 3 a 4 anos. Desculpa se eu falei 2 a 3. São 3 a 4 anos, aproximadamente, ali de investimento que pode ser equalizado a depender da quantidade, né, de produção. Esse sistema que a ProSoja possui, eles fazem uma conta de viabilidade, José. E interessante, assim, que eles levam em consideração a quantidade de produção, a distância da fazenda até a cidade
e também mais alguns fenômenos, né? A área total, produtividade, eles analisam a viabilidade da construção desse armazém. Mas o que a gente tem visto é que praticamente é sempre viável. Aquelas propriedades que são menores, inclusive, o que tem se feito são associações para que se construa um armazém entre vários sócios ali que tenha 200 ou 300 hectares, para que possa ser um negócio viável. E tem se mostrado muito viável a construção de armazéns. Acreditamos nisso e esperamos ver cada vez mais armazéns aí, o produtor dono do seu próprio produto e não ficar refém desses preços e das tradings. Daiane, eu tô curiosíssimo para ouvir você falando de Carrefour por causa de um vazamento do óleo diesel em Santos há 4 anos atrás. Me fala só assim, ó, você vai ser boazinha, você vai ser... Como é que você vai ser nesses comentários com o Carrefour, hein? Justo, eu sempre sou boazinha, só que eu sou realista. Boa, gostei. Quero ouvir no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente vai falar do Carrefour que se tornou réu no Brasil. E imagina só, por crime ambiental. Eita, que o mundo não gira, ele capota. A gente volta já. Agrodebate dessa terça-feira está de volta, eu não posso esquecer, eu já vou falar agora, antes que eu esqueça lá no finalzinho do programa. Hoje minha avózinha, dona Olga, está fazendo 96 anos de idade, imagina só, gente, chega até os 96, tá meio, né, tem os probleminhas dela, mas ela conversa, enfim, gosta muito de conversar, tá com uma saúde, que eu acho que nós vamos ter que preparar uma festa de 100 anos para ela, hein? Estamos na torcida. Parabéns para minha avó, dona Olga. Agora, continuando o programa por aqui, minha gente, a justiça tornou o Carrefour, lembra do Carrefour? Que é uma loja aí, né? Enfim, um mercado que é francês. A justiça tornou o Carrefour réu por vazamento de óleo diesel lá na cidade de Santos, em São Paulo. Esse caso aconteceu há 4 anos atrás, lá em 2021, e atingiu praias e animais aquáticos, gente. Isso tudo causado pelo vazamento de óleo diesel aditivado no litoral paulista. O evento, acabou de completar 4 anos. O evento aconteceu na madrugada, do dia 4 de maio de 2021. Foram 2.000 litros de óleo diesel aditivado que vazaram de um sistema de geradores de uma das lojas do Carrefour e foram parar em galerias pluviais, atingiu diversas praias de Santos e causou a morte de animais aquáticos. Segundo o Ministério Público Federal, que foi quem ofereceu essa denúncia, né, autor da ação contra o Carrefour, o crime ambiental ainda provocou distúrbios respiratórios nos moradores, imagina, óleo diesel, nas proximidades devido ao forte cheiro. E olha só o que mais que vem. O vazamento foi provocado pelo rompimento de uma abraçadeira enferrujada, desgastada por falta de manutenção, segundo o Ministério Público Federal. E olha só, o Carrefour ainda tentou esconder isso tudo. Isso tudo piorou a situação dele, porque eles, ao invés de arrumar, eles tentaram desviar esse vazamento para que eles se safassem dessa história. Que bonito fica para o senhor Carrefour essa história, hein? Daiane Kirnev, minha amiga, especialista em agronegócio. Há poucos meses atrás nós estávamos aqui falando de Carrefour, porque o Carrefour havia dito: nós vamos boicotar a carne brasileira. Eles produzem em locais que desmataram, de acordo com os nossos princípios. Isso não está certo. Nós não vamos comprar carne brasileira. Parece que o mundo girou, não é mesmo? Parece que o Carrefour não é essa onda de bondade que ele disse ser, não.
Ai, já sei, exatamente. Quando eu li a notícia, eu pensei assim, justamente os que pregam a moral de cueca, né? É aqueles lá que vão dar o sermão, mas não fazem nada. E aqui eu não estou sendo nem para mais nem para menos, eu estou sendo justa, né? Porque contra fatos não há argumento. Aqui nós temos essa notícia de que o Carrefour não é nem um pouco sustentável, mas ele gosta de pregar uma moral de ser sustentável, né? Inclusive colocando palavras assim que desmereciam o nosso produto brasileiro como se não fosse produto de origem sustentável. Vamos olhar agora para o Carrefour e quais são as medidas que eles tomaram com relação ao vazamento, né? Para começar, houve um vazamento em Santos, né, de mais de 2.000 litros de diesel. E o que eles fizeram? Eles não fizeram a manutenção das braçadeiras que estavam muito enferrujadas e houve esse vazamento. E para piorar a situação, eles fizeram uma drenagem às escondidas e mandaram todo esse diesel para o mar. Olha só como é sustentável esse Carrefour, né? E isso causou um dano ambiental em animais e também até na população que sofreu com problemas respiratórios por conta do cheiro forte, né, do produto que foi espalhado maliciosamente por eles. Porque o que a gente pode fazer? Prevenir era a primeira coisa que eles deveriam ter feito. A obrigação de manutenção da empresa é real, né? Então, eles não fizeram manutenção, aconteceu o acidente. Segundo ponto, eles não comunicaram ao poder público, eles tentaram esconder, colocar embaixo do tapete, né? Vamos lá varrer aquele diesel lá e não estamos nem aí com a poluição que isso vai causar, tanto na população, tanto nos animais, no meio ambiente. Então, olha só como ele é engraçadinho, né? Como eles tem essa faixa toda ambientalista, mas daí quando acontece alguma coisa, em vez de cuidar do meio ambiente, não. Ele só quis cuidar do próprio interesse. E isso que eu falo que é uma hipocrisia, né? As pessoas que estão lá cuidando do meio ambiente ainda são taxadas, mas eles, né, estão cobrando das pessoas e estão fazendo tudo errado ao seu próprio ego. Só pensaram em cuidar dos seus próprios negócios e tentar de alguma forma não ser multado, né? Eles não estavam nem aí com o meio ambiente, essa é a verdade. E nunca estiveram. O que eles querem proteger é a França, os negócios franceses dentro do Brasil, ainda pregar moral que eles não têm e não fazem. Isso é imoral e ainda pregam para cima de Brasil, para cima dos menos desenvolvidos, que eles querem aquilo de um jeito ou de outro. Se for para baratear o produto, que dê seu jeito para baratear, mas eles causam um caos tão gigantesco de maneira a fazer com que uma sociedade, eu estou falando de nós brasileiros, acreditamos nas falácias. Nós somos verde, nós somos isso, nós somos aquilo, mas eles são os maiores poluidores, eles poluindo a nossa terra. E agora, Daiane, a gente entra em uma outra questão que você também pode contribuir mais. Nas informações da notícia divulgadas no site da Agência Brasil, diz que a empresa pode pagar multas, custear programas e projetos ambientais e o estabelecimento poderá ser interditado. A gente está falando de virar réu. Quando fala que eles viraram réus, a gente está falando de quê? Jussa, eles viraram réus porque foi constatada na investigação de que foram eles quem causaram esse dano ambiental. Então, nesse processo, eles foram considerados culpados, né? Foram eles que fizeram a conduta que levou ao prejuízo ambiental, econômico e social. Então, o sujeito que praticou o crime ambiental que vira o réu nessa ação. Então, o Carrefour já foi constatado através de estudo, o Ministério Público ele tem essa questão de investigação junto com a polícia e muitas vezes o próprio órgão consegue também fazer as investigações, principalmente quando é no âmbito ambiental. Eles estão sempre muito atentos, né?
E foram aí alguns anos até chegar essa notícia de fato, né? Então a gente sabe que foram anos de investigação e com certeza para já ter a notícia, para eles já estarem no polo passivo dessa ação, eles já estudaram, já investigaram e já há a presunção de veracidade nessa acusação. Daiane, analisando tudo isso e levando em consideração essa raiva do Carrefour, a gente sabe que a justiça ela tem que ser, eu acho que até aquela, eu não sei dizer, né, mas o símbolo da justiça é a mulher vendada. A gente não pode olhar, eu acho que um pouco do sentido é isso, me desculpe se eu estiver errado, é não olhar muito para isso. A justiça ela tem que ser assim, você tem que tratar o justo. Mas o justo nesse caso não seria a gente dar o máximo de pena possível para esse Carrefour? Não, Jussa, a gente não pode ser influenciado pelas notícias. O que ocorreu, por exemplo, na questão das carnes, não podem influenciar a decisão de um juiz, ele tem que ser imparcial, né? A gente tem que focar apenas nesses fatos. Esses fatos devem ser isolados de fatos anteriores ou de fatos posteriores que não têm a ver com esse processo específico do derramamento de diesel. Dá vontade, né? Sinceramente, mas a gente não pode. Eu tô torcendo. Eu acho que por isso que eu não sou juíza, José. Eu tô torcendo para que isso caia na mão de um juiz, uma juíza que vai falar assim: ah, é mesmo, eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto e então pois você vai ter todas as sanções aqui, ó. Vai ter que pagar multa, vai ter que custear programas e projetos ambientais e o estabelecimento vai ser interditado ainda, para mostrar, aqui é o Brasil. Tu tá achando o quê? Que tu vai falar do meu Brasil, que tu vai fazer contra o meu Brasil e vai ficar impune? Aqui não, pica-pau. Eu queria que fosse assim. Tô na torcida para ver um resultado em relação a essa ação que, olha, descabele o Carrefour. E vamos lembrar, viu? Atacadão, meus amigos, também faz parte aí do grupo Carrefour, né? Faz parte do grupo Carrefour. Eu não compro no Atacadão, não. Falou e tá aí. Enfim. Daiane, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? José, o que a gente tem que ver é que esse tipo de notícia é bom pra gente, porque a gente sabe como discernir as informações que chegam até a gente, né? Por exemplo, o CEO do Carrefour vem falar mal do nosso produto. Até que ponto que a gente vai aceitar um tipo de fala dessas, né? Aí chega um momento desse, agora a gente vê que a verdade apareceu, que eles não são quem eles pregam. Então, essa notícia, de fato, eu acho que já vale mais do que a própria punição que eles vão receber. É porque a moral deles e como eles são vistos, com certeza teve essa distorção. Então, uma fala do Carrefour já não vai mais gerar um impacto, né, sobre a nossa população, porque agora as máscaras foram retiradas. Esperamos que você, cidadão, que já se viu iludido, ludibriado por essas falácias que trazem aí, nossa, nós somos isso, nós somos aquilo. Como disse Daiane Kirneva, e agora as máscaras estão caindo e a gente espera que isso aconteça, que a verdade prevaleça, porque viver só de falácia não dá não, tá difícil a coisa. Esperamos que tudo fique bem. Daiane, vamos agradecendo por hoje. Nós tínhamos mais um assunto que vai ter que ficar para amanhã, que é falar da China maquiar os seus dados econômicos. Isso, na verdade, eu acho que a gente não tem muito a falar, né? A gente já está acostumado, a China mas a gente vai trazer um pouco, né, dessa informação amanhã aqui. Tem um jornal que está acusando a China, né, de maquiar dados econômicos, mas a gente vai tentar explicar o por A mais B por que a China faz isso também. Então amanhã a gente traz essa informação. Daiane, obrigado por hoje. Obrigada, Gessan. Obrigada a você, telespectador. Desculpa aí se houve alguns excessos, né? Mas quando alguém fala mal do nosso Brasil, a tendência é a gente defender. Boa noite, você, telespectador.
um tchau pra minha Lavínia, pro meu Pietro e pro meu Edu. Isso. Daiane, eu posso falar mal do Brasil, agora os outros vêm falar do meu Brasil de jeito nenhum, eu não aceito. E você se desculpando, você foi uma lady aí durante o programa. Se você está se desculpando, eu tenho que me ajoelhar aqui e pedir desculpa para todo mundo, porque olha, eu me excedi hoje, hein? Hoje fui eu que fiquei, revoltado. Obrigado, minha amiga, um grande abraço. A você, nosso amigo telespectador, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com mais. Uma boa noite. Até amanhã.